Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em sua vida. Amém? Quero deixar uma pequena porção da palavra de Deus para a tua vida. Esta palavra se encontra em Atos capítulo 12, versículo 7 a seguir, que diz assim: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias lhe caíram das mãos. E disse o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Amém? Somente estes versículos. O texto está a falar de um caso verídico que aconteceu há 2000 anos atrás, aonde o apóstolo Pedro, que andou com Jesus, estava preso por pregar o evangelho. E a igreja incessantemente orava para que Deus fizesse um milagre nesta situação, porque Pedro foi injustiçado, sendo preso pelo rei Herodes naquela época, aonde este apóstolo, agora aprisionado, não tinha o que fazer porque estava com 2 cadeias nas mãos, estava devidamente acorrentado e cercado por escolta. Estava em uma cela escura, e tudo isso por pregar a palavra de Deus. Mas como a igreja orava incessantemente, havia um grupo de cristãos clamando porque verdadeiramente acreditavam no poder do Deus dos céus e da terra, que age, que opera sinais e maravilhas na história humana. Eles oravam e não cessavam. Então Deus ouviu a oração e o anjo do Senhor apareceu dentro da cela e iluminou a cela. Este anjo tocou em Pedro, que dormia, e o despertou. E disse: Levanta depressa. E quando este anjo disse estas palavras, as cadeias que prendiam a mão de Pedro caíram por terra. O anjo do Senhor ainda prosseguiu dizendo para Pedro: Cinge-te e calça sandálias. E Pedro obedeceu. Quando Pedro fez isso, então o anjo prosseguiu mais uma vez em suas palavras e disse: Põe a capa e me segue. Foi aí então que o milagre aconteceu. Pedro, que foi injustiçado, que estava detido por pregar a palavra de Deus, agora estava solto, porque o anjo o conduziu até a rua, trazendo um livramento tão glorioso que Pedro achou que estava sonhando, achou que estava tendo uma visão, até que ele se viu na rua e percebeu que aquilo era real. E esse texto está mostrando que este mundo que a gente vive tem se oposto ao evangelho a tal forma que estão se criando leis para tentar prender a palavra de Deus e extingui-la. Estão tentando destruir e esmiuçar o cristianismo, prendendo pessoas para que não propague a palavra que salva. O objetivo deste mundo pecador é que as pessoas não conheçam a Jesus Cristo. Então querem proibir a pregação do evangelho para que você que está ouvindo esta mensagem não conheça o Senhor e Salvador. Para que você não conheça o Cristo da cruz, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então tentam de todas as formas prender a palavra de Deus, prender os seus mensageiros, para com este objetivo colocar em lugares escuros para que desapareça. Só que neste mundo existe um povo conhecido como cristãos, que aceitaram a Jesus como Salvador, que renunciaram à vida do pecado e vivem como novas criaturas, salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e que incessantemente intercedem por este mundo pecador. Dia e noite estão orando, buscando, clamando a Deus para que Deus tenha misericórdia deste mundo perdido e salvem as almas. A igreja não se cansa de orar porque a igreja não se cansa de amar. A igreja deseja a salvação de todos. É por isso que prega o evangelho. É por isso que está sempre orando. Porque ama as almas que estão aprisionadas na cultura perniciosa deste mundo. Uma cultura de licenciosidade. Uma cultura de tanta iniquidade em que as pessoas se encantam com essas coisas e não percebem que estão longe de Deus. Pedro foi preso por pregar a palavra de Deus. Ele pregava a verdade e a verdade é Cristo. O mundo precisa aceitar a verdade. Ora, se o evangelho de Cristo incomoda este mundo, é porque o evangelho é luz. E a luz incomoda as trevas.
Então toda pessoa que vive na prática do pecado se sente reprovada quando ouve o Evangelho, porque o Evangelho reprova o pecado. Mas o Evangelho também é um convite aos pecadores, para que se arrependam, reconheçam que são pecadores, abandonem seus pecados e venham para Jesus Cristo. O apóstolo Pedro estava no cárcere e as correntes nas mãos. As escoltas ao seu redor tinham pelo menos 4 escoltas. Mas a igreja, quando ora, os cristãos, quando ora, o Senhor age e interfere na história humana, porque Ele é o Todo-Poderoso. O próprio Deus disse: agindo eu, quem impedirá? Deus age para salvar o seu povo. É por isso que o cristianismo não se extinguiu da face da terra. E Deus age para salvar os pecadores que estão aprisionados nas cadeias do pecado. Sim, do mesmo jeito que o Senhor agiu para salvar Pedro da prisão e colocar lá fora, para que Pedro continuasse pregando o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus não vai parar. O Evangelho de Cristo não é poder humano, é poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo não é inspiração humana, é inspiração de Deus. É manifestação de Deus, é agir de Deus para salvar os pecadores. E o Evangelho anuncia esta obra de amor realizada na cruz em nosso favor. Da mesma forma, Deus tem poder para agir e salvar os pecadores. Porque assim está este mundo preso nas prisões da iniquidade, do pecado, e não percebem que vivem na escuridão. Mas agora a presença de Deus está sendo manifesta pela pregação do Evangelho. E o Evangelho é luz que entra nas vidas escuras para que possam resplandecer. Se você neste momento está ouvindo a palavra de Deus, então neste momento está entrando a luz do Evangelho de Cristo, para que você possa, no meio da escuridão desta cultura, desta tradição pecaminosa, olhar para Jesus. O Evangelho está sendo anunciado, então existe luz entrando na tua vida agora, e agora você pode olhar para Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você olhando para Jesus Cristo, você verá a presença gloriosa que se aproxima de você e toca em você agora. A Bíblia diz que aquele anjo tocou em Pedro e o despertou. A palavra de Deus toca em você agora e te desperta para a verdade que é Cristo. Te desperta para você perceber que os encantos deste mundo são ilusão, que não vão salvar tua alma, que não vão mudar a história da tua vida e nem vai te levar para o céu, não te levam para Deus. Porque o pecado é um caminho de oposição ao Deus dos céus e que te conserva aprisionado, que te conserva na escuridão. Muita gente está aprisionado nas ideologias, nos enganos, nos vícios e permanecem assim. Pedro estava com as cadeias prendendo as suas mãos. Isso significa que existem situações, como a do pecado, por exemplo, em que as pessoas não conseguem se libertar. A sua força não é suficiente. Quem sabe você que está ouvindo esta mensagem até tentou se livrar desta situação, desta cultura, mas você está tão aprisionado que isso está longe do teu alcance. Mas hoje chegou o anjo do Senhor, hoje chegou a presença de Deus e a palavra dele está tocando em você agora, te mostrando que você deve se despertar para a realidade. E a realidade é que a vida no pecado não leva ninguém para o céu, mas é necessário se arrepender, reconhecer que são pecadores e abandonar seus pecados, recebendo Jesus pela fé, recebendo Jesus como único e suficiente Salvador. É hora de você despertar para esta realidade, pois a presença de Jesus está iluminando a tua vida para que você veja Jesus Cristo e você entenda que a palavra dele está tocando em você agora. O anjo disse para Pedro: levanta-te depressa. Esta mensagem Jesus diz para você agora que está ouvindo esta palavra: levanta-te depressa. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus está dizendo para você: levanta-te, ou seja, tome uma decisão agora. Tome uma decisão depressa.
Aceite Jesus como Salvador, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você vai dormir esta noite e vai amanhecer vivo. Você não sabe se esta vez que você está ouvindo a mensagem é a última. Você não sabe se haverá outra oportunidade de você ouvir a palavra de Deus. Então decida-se depressa. Levante-se, tome uma posição, aceite Jesus como Salvador agora. Você fazendo isso, você vai ver que as cadeias vão cair das tuas mãos. Porque aquilo que você não tinha condição de fazer, Jesus Cristo faz. O Filho de Deus é aquele que liberta os pecadores, e se ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O anjo do Senhor ainda disse para Pedro: cinge-te e calça as sandálias. O que ele estava dizendo para Pedro, ele está dizendo para você agora: cinge-te, ou seja, vista-se da misericórdia de Deus, vista-se da graça de Deus, vista-se do perdão de Deus, vista-se do amor que ele manifestou lá na cruz do Calvário pela tua alma, e calça as sandálias do Evangelho, ou seja, comece a dar passos na direção de Cristo agora. Chega de andar por caminhos tortuosos e longe de Cristo. Chega de andar pelos caminhos do encanto e das ilusões deste mundo. Comece agora a trilhar pelos caminhos da fé, pelo caminho do Calvário. Comece agora a trilhar passos na direção de Cristo. Coloque as sandálias, o calçado do Evangelho e viva na obediência do Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Pedro fez isso, ou seja, ele obedeceu. Então, diante desta obediência, o anjo disse: põe a capa e segue-me. Se você ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, aceitar Jesus como Salvador, o Senhor então colocará uma capa em você, ele vai te revestir da presença do Espírito Santo. Você pode até perguntar: mas o que é a presença do Espírito Santo? Somente quem aceita Jesus como Salvador sabe. Porque esta é uma experiência que o mundo não tem, que o mundo não conhece, que o mundo não percebe e que o mundo não pode receber, porque vivem na iniquidade, vivem na cultura perniciosa deste mundo. Mas quem renuncia tudo isso por amor a Cristo, pela fé em Cristo, tem acesso à graça de Deus, à misericórdia, ao amor incandescente e intenso pelas almas humanas. Então você, obedecendo o Evangelho, vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus, você então vai receber a presença do Espírito Santo. Se até aqui você se encheu da presença da iniquidade, das coisas vãs que não te salvam, das coisas vãs que te fazem viver uma vida de escravidão, se até aqui você se preencheu das coisas que te reprovam e que te afastam de Deus, esvazie de tudo isso renunciando, arrependendo-se. E então, vivendo na obediência do Evangelho, você vai receber a presença de Deus, o perdão de seus pecados, e você será revestido da presença do Espírito Santo. Porque aquele que te enche do Espírito Santo é aquele que também te reveste com o poder de Deus para seguir Jesus e pregar o Evangelho. É hora de você seguir Jesus e não as referências pecaminosas deste mundo. É hora de você seguir Jesus e não aqueles que não vão te salvar. É hora de você seguir aquele que tem poder para levar tua alma para o céu um dia. O anjo tirou Pedro de dentro da prisão e o tornou livre. Pedro então saiu pelas ruas porque Deus agiu ouvindo a oração da igreja. Ora, tem um povo cristão orando por você. Tem um povo que clama pela tua vida, que implora a Deus para que Deus faça uma obra na tua vida. E eu te digo, Jesus está aqui e Ele quer fazer uma obra na tua vida. Se até aqui você viveu nas celas escuras da tua vida, o Senhor Jesus é aquele que te liberta, que joga as correntes do pecado que te prendem. Então levanta-te depressa, aceita Jesus como Salvador, vista-se do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Calce as sandálias do Evangelho e siga Cristo. Viva na obediência do Evangelho. E então você vai ver que Jesus vai te livrar de toda a situação obscura da tua vida e você vai poder sair pelas ruas anunciando que Jesus Cristo verdadeiramente é aquele que veio ao mundo para salvar os pecadores e que salva a tua alma também. Você será um que pregará o Evangelho, trazendo os pecadores a Cristo, pregando esta verdade para a salvação de muitos.
e o Senhor Jesus será glorificado na tua vida. Você não quer aceitá-lo como teu Salvador? Se você o aceitar, Ele te aceita, te recebe, te perdoa. Portanto, vinde a Jesus Cristo e vinde hoje mesmo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e que Deus vos salve. No nome de Jesus Cristo. Amém.